noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Antes de começar o nosso bate-papo, né, de hoje, que eu falo que é um bate-papo, não é uma palestra não, porque somos todos aprendizes, afinal de contas. Eu vou sortear 3 livros. Quando vocês receberam a mensagem, ela tem um númerozinho aí. Então, nós paramos no número 39. Então, eu vou pedir para o Pinheiro para... Estou sorteando só. Escolhe um número de 1 a 39. Pode ser o meu, que é 4? Não, o seu não pode. 12. Número 12. Alguém... Ei, vem cá, minha amiga. Pronto, ganhou o seu livrinho. Vem aqui, melhor que aqui. O livro dos Espíritos. Caso você já tiver, você doa para alguém, tá bom? Leia, esse livro é maravilhoso. Vai abrir muitas nossa mente. Outro número, Cida, fala um número. De 1 a 39 menos o 12. 13. 13. Aí, que bom, você já tem muitos espíritos. Você dá ele de presente, tá bom? Bom, então a Clarice, como ela já tem, ela deixou para mim doar de novo. Obrigada, Clarice. Então, mais um outro número, João, escolhe um. Número 1. Quem é o número 1? A Estela. Vem cá, Estela. Que bom. Nossa querida amiga Estela. Para você, Estela. Pra você. Muito obrigada. Meu querida. Faça uma boa leitura. Deus te abençoe, tá? Amém. Obrigada. Então vamos lá. Tenho mais um aqui. Agora, mais um número, até 39 menos 1. André, fala um número. Eu? Até 39. 34. Quem é o 34? Acho que deve estar no acolhimento. Né? Eu acho que deve estar. 34. Você? Então vem cá. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Maravilhoso também. Quem finga é você. Faça uma boa leitura. Deus te abençoe, tá? É só um carinho, viu, gente? E para incentivar a leitura também. Então vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite aos nossos queridos irmãos que estão em casa nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Eu peço, antes de iniciar o nosso trabalho de hoje, que, por favor, coloquem os celulares no modo silencioso, por gentileza, para não atrapalhar a vibração, né, da nossa sala, que é um momento muito especial. Todos que aqui vêm esta noite já estão recebendo aquele alento que precisam. Saibam que a partir do momento que entraram por aquela porta, já estão sendo atendidos. Então, para isso, meus irmãos, mantenham o pensamento em Jesus, sabe? Evitem a conversa. Vamos nos concentrando, pensando no Mestre, cada um pensando nos seus familiares, né? Pedindo aquilo que precisam, né? Buscando na oração já, se conectando com Jesus, buscando aquilo que necessitam para o seu dia a dia, né? Para aliviar as nossas tensões, as nossas angústias às vezes, para agradecer também, né? Então vamos fechando os olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, esse irmão maior, que é todo amor, que tanto nos ama, que veio a nós trazer os ensinamentos, nos mostrar o caminho para seguirmos, para sermos felizes, para a nossa evolução. Vamos, através das nossas orações de hoje, pedindo a Jesus que derrame sua bênção, sua luz sobre todos os lares. Cada lar sinta a presença do Mestre, levando o alento necessário aos irmãos doentes,
que estão em seus lares, em suas casas ou nos hospitais, que sejam atendidos, abençoados pelas equipes de socorro. Pedimos por todos os nossos jovens, nossas crianças, nossos idosos, enfim, por todos os irmãos, e rogamos também, Senhor, pelo nosso planeta, Senhor. Passamos por um momento tão difícil, onde há tanta discórdia, tanta desunião entre tantos, especialmente pelos nossos governantes, que tenham serenidade, discernimento, que sejam tocados em seus corações pela luz do Mestre, que consigam perceber que a nossa jornada aqui é um simples instante diante da eternidade e que precisamos fazer todo o bem possível. E assim, Jesus, envolvidos por esta luz, por este amor, vamos serenando nossos pensamentos, nos conectando contigo. Que assim seja, Mestre. Antes de iniciar, eu gostaria de dar só uns recadinhos rapidamente sobre os trabalhos da nossa casa. Às segundas-feiras nós temos, às 16 horas, estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, com a nossa irmã Estela. Às 19 horas nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso, que tanto nos auxilia, que tanta luz nos traz, que eu convido a todos que ainda não tiveram oportunidade de ler, que o façam, leiam com o coração. Este livro traz tudo aquilo que a gente precisa para entender o verdadeiro significado da nossa existência. Tá? Então nós temos o estudo às 19 horas. Às 20 horas temos o estudo mediúnico também aqui na casa, isso às segundas-feiras. Na terça-feira nós temos às 13 horas o grupo de costura, das 13 às 16, às 18 horas a sopa do bem, que começa antes, né, o preparo, começa em torno de 15 horas. Às quartas-feiras nós temos as palestras às 20 horas, passe após a palestra, temos a evangelização infantil aqui na sala ao lado e o acolhimento fraterno, todas as quartas-feiras. Às quintas-feiras, às 19 horas, nós temos estudo do Livro dos Médiuns, que também é um estudo maravilhoso. Quem quiser participar pode vir, é aberto. Às 20 horas, o trabalho mediúnico, que então é com os trabalhadores da casa. Às sextas-feiras, às 18h30, nós temos o ensaio do grupo Vozes Vida. Todas as sextas-feiras ensaiamos. Aos sábados, o projeto Vamos Cuidar com as crianças e com as mães. E aos domingos nós temos, um domingo é palestra, no outro é o Evangelho, aqui na casa, que é maravilhoso, às 10 horas da manhã. Temos o bazar todos os dias, né, das 14 às 16, também segunda a sexta e no sábado das 9 às 11, né, Dona? E o acolhimento fraterno também aqui na casa, todos os dias, das 14 às 16. Quem precisar conversar, desabafar, estamos aqui para ouvir, né, com todo o carinho possível, tá bom? Agradeço pela atenção e vamos ao nosso assunto de hoje. O tema do nosso bate-papo de hoje é as leis morais. Está no Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o primeiro livro da codificação, portanto, há 167 anos. Na terceira parte desse livro, o título é Das Leis Morais, que podemos dividir em 3. Essas leis, elas falam do ser humano com Deus, a relação, né, do ser humano com Deus, o ser humano consigo mesmo, o autoconhecimento, que nós ainda não temos, nós fugimos dele, né? Nós ainda nos negamos a nos enxergar como somos, nós preferimos olhar para o outro, que é mais fácil, né? Apontar um dedinho para o outro, só que a gente não consegue olhar para dentro de si mesmo. Então, está na hora da gente começar a pensar nisso. Aliás, já passou da hora, né? Porque esse é o caminho. Nós precisamos nos conhecer, precisamos nos vencer, que todos nós trazemos dentro de nós muitas ervas daninhas que precisam ser arrancadas para que possamos ser felizes. Mas, no entanto, ainda relutamos contra isso, né? Relutamos, somos rebeldes, preferimos olhar para o outro, julgar, criticar e não olhamos para nós, que muitas vezes fazemos o pior que o outro, né?
Mas isso a gente chega lá, né? Vamos chegar com certeza. E fala da relação do ser humano com o próximo, né? Como deve ser essa relação? São 10 leis: a divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, de reprodução, lei de conservação, de destruição, da sociedade, do progresso, de igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e da perfeição moral. Tudo isso tem no Livro dos Espíritos. Eu sorteei 2 aqui e temos o curso às segundas-feiras, tá? Então, quem quiser vir conosco, estamos aqui. A lei natural é a lei de Deus, que podemos resumir em amar o próximo como a si mesmo, né? Como está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o ensinamento do Mestre, que, aliás, o Mestre nos ensinou, ele, em toda a sua passagem por aqui, ele só falou de amor. Só, o tempo todo, ele tentou nos mostrar que o caminho é o amor. E a gente ainda reluta em aceitar esse amor, né? A gente começa a achar que o amor é por coisas, né? Por bens materiais, por algumas pessoas, mas não é. O amor é por tudo, por todos. É esse amor imenso que o Mestre nos trouxe quando esteve conosco. E o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é uma complementação, um desenvolvimento daquilo que já nos foi trazido por Jesus, através do seu Evangelho. Todos os capítulos, são 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, todos nos lembram das leis morais. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e começar a ler, todos os títulos são das leis morais, nos alertando, nos chamando para a gente vivê-las, para nós vivermos essas leis. E mais do que isso, Jesus, o Evangelho tem o título e os Espíritos vêm junto com Kardec, o Espírito de Verdade, explicando como proceder para você conseguir seguir essa lei moral. Então, nós temos todo o ensinamento ao nosso alcance, mas ainda nos negamos a seguir, ainda viramos as costas. E sofremos, né? E sofremos com isso, porque daí nós somos infelizes, né? Nós não buscamos o entendimento das coisas, nos achamos infelizes, que Deus não é justo, né? E nós somos. Quando pensamos em leis morais, é preciso primeiramente entender o que é moral e o que os Espíritos dizem sobre isso. Se olharmos para o mundo, sobretudo na sociedade em que vivemos hoje, uma sociedade muito avançada tecnologicamente, acho que é isso, eu me enrosquei. Bom, vamos lá, avançada materialmente, né? A cada dia surgem mais coisas, mais descobertas, né? Cada dia as coisas avançam de uma velocidade imensa que a gente não consegue nem dar conta de acompanhar, né? Existe uma perfeição, existe uma lei que conduz tudo isso, né? Se nós olharmos para o espaço, se nós olharmos para o céu, para o sol, para as estrelas, os planetas, a imensidão, né, que é esse mundo, você percebe que em tudo existe uma lei que rege, né? E tudo se encaixa, tudo é perfeito. E se nós olharmos para o nosso corpo, esse corpo que Deus nos deu para nós estarmos aqui hoje, como é perfeito, todos os nossos sistemas funcionam maravilhosamente bem. Se nós olharmos, pensarmos no nosso sistema respiratório, sistema circulatório, digestório, sistema nervoso, tudo se conecta de uma forma fantástica, né? Tudo é regido por uma lei, por algo maior. Imagina, você inspira o ar, o oxigênio, ele vai para o sangue e oxigena todas as suas células. Olha que coisa fantástica, né? Se você analisar como que é isso, você fica deslumbrado. A gente não para para pensar na beleza que é o nosso corpo, né? E assim, e as coisas, você vai ver que em tudo existe uma harmonia. Tudo funciona perfeitamente. Então a pergunta é, são apenas físicas as leis que regem tudo? Ou também temos leis que regem o comportamento moral? Né? Vamos passar um pouquinho para o nosso comportamento agora, não mais falando da matéria. O universo é um universo moral ou ele é simplesmente uma obra do acaso? Ou temos leis naturais que regem tudo? Não apenas leis físicas ou também leis morais, né? Esse é o que a gente tem que pensar sobre tudo isso.
No entanto, existe uma força, uma inteligência que rege essa organização da sociedade, dos indivíduos. Os Espíritos vêm nos mostrar que essas leis existem, embora muitos as desconheçam. Embora muitos a reneguem, embora muitos duvidem delas, elas existem. E elas regem o destino de todos nós. E mais do que isso, muito da infelicidade de hoje, que ainda vigora no mundo, muito das dores que encontramos, decorrem única e exclusivamente do desconhecimento e do desprezo dessas leis. Somos uma sociedade que ainda se reluta a entender essas leis, apesar de todo o avanço material. Mas por que isso? Porque nós nos envolvemos tanto com esse mundo material, com as coisas do mundo, que nós esquecemos que somos espíritos encarnados, que estamos aqui de passagem, que daqui a pouco nós vamos todo mundo embora para casa, né? Ninguém morre, morre o corpo físico, este corpo, mas o espírito é eterno, nós somos eternos. Então, viver aqui nesse mundo tem que ser muito mais do que você adquirir bens materiais e acumular coisas, né? Tem algo muito além, muito maior do que isso, que nós precisamos despertar. Muitos já conhecem, mas não aplicam. Algumas pessoas já conhecem as leis de Deus, mas insistem em não caminhar por elas, né? E muitos se recusam a conhecê-la, porque se as conhecesse, isso os incomodaria a agir diferente. Muitos fogem desse conhecimento, porque esse conhecimento tira da zona de conforto. Pois a partir do conhecimento, se antes fazíamos algo que não nos incomodava, a partir do momento que você tenha o conhecimento da verdade, você não consegue mais fazer, né? Aquilo te incomoda tanto como se fosse uma brasa queimando tuas mãos, né? Pois o conhecimento sempre vem atrelado à responsabilidade. Os Espíritos vêm nos dizer que um dos maiores problemas de nossa sociedade é essa rebeldia, essa resistência em reconhecer essas leis e nos moldarmos a elas. Dirão eles na questão 793 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é uma civilização, quais as características de uma civilização completa. Porque o Livro dos Espíritos, ele é todo de perguntas e respostas, né? Perguntas que Kardec fez aos Espíritos e eles responderam. Por isso que temos a resposta dos Espíritos. Os Espíritos deram uma resposta muito interessante para Kardec. Reconhece-se uma civilização completa pelo seu desenvolvimento. Vocês acreditam muito adiantados ou muito avançados pelas grandes descobertas que têm feito, pelas grandes invenções que têm conseguido. No entanto, não podeis ainda dizer que vós sois civilizados. Sois apenas povos esclarecidos que percorrem apenas o primeiro passo, a primeira etapa da civilização. E nós nos achamos tão importantes, né? Nós nos achamos tão avançados, às vezes em relação até a outros povos, né? A gente se acha tão, nossa, nossa tecnologia é tão avançada, imagina tem países que não tem tanto, e a gente se acha superior, né? E não é nada disso, né? Todos somos iguais. Vejam o que eles nos dizem, embora nos consideremos civilizados, com tudo que está aí, neste mundo, com tantas tecnologias e tudo mais, dizem os Espíritos, não sois ainda uma civilização. Não alcançamos ainda a compreensão da lei de Deus, ou seja, da vida. Uma civilização só é quando reconhece essas leis morais e quando é regida por essas leis morais. Até lá sereis apenas povos esclarecidos, os Espíritos, povos informados, que terão concluído apenas a primeira etapa do progresso civilizatório. Só podereis nos dizer realmente povos civilizados, dizem eles, quando houverdes banido de vossa civilização o egoísmo e todos os seus filhos. Eis o grande X da questão, o egoísmo, o pai de todos os males, né? Porque o egoísmo traz o orgulho, traz a inveja, a maledicência, traz a revolta, a ira, o ódio, né? Traz tudo que é ruim, tudo que é mal é o egoísmo. E quanto nós somos egoístas ainda? Muitos de nós dirão, eu não sou egoísta. Nós somos. Se nós formos olhar para dentro de nós, nós vamos achar muito de egoísmo dentro de nós.
Porque a gente já tem em muitos momentos, nós não temos escrúpulo de fazer as coisas. Mesmo sabendo que vai prejudicar o outro, a gente faz. Para ganhar, para levar vantagem, a gente faz, né? Eu falo a gente porque somos todos seres humanos, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, enquanto nós não vencermos esse egoísmo, essa chaga mortal, a gente vai continuar sendo infeliz, né? Que é a causa de todas as infelicidades. Então, vejamos a importância de meditarmos a importância dessas leis, principalmente buscarmos harmonizar a nossa vivência com elas. Se as leis físicas, elas existem para regular, para o regulamento da matéria, então como será por que da lei moral? Né? Por que existem as leis morais? Porque Deus as instituiu. Dizem os Espíritos na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando falavam a respeito da lei natural, dizem os Espíritos que essa lei natural foi criada para a felicidade do homem. É a única verdadeira, indicando-nos o que devemos ou não devemos fazer. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na 614. Ela é a única capaz de assegurar a felicidade e a convivência em conjunto, né? Uma convivência em sociedade, uma convivência harmônica, né? Harmonizar os corações de tantos espíritos em diferentes graus de evolução. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque nós muitas vezes nos pegamos olhando para o outro, criticando, julgando. Porém, nós não podemos esquecer que todos nós estamos num momento da nossa evolução pessoal. Cada um de nós está no seu momento. Não estamos todos no mesmo patamar de evolução. Uns estão mais adiantados, outros menos. Por isso, nós não podemos julgar ninguém, nem apontar o dedo. Porque talvez eu esteja bem menos evoluída do que a Clarice. Não é um exemplo que a Clarice... Né? Mas eu acho que eu posso julgá-la, eu acho que eu me dou o direito de querer ser Deus na vida do outro, né? E aí que nós erramos, porque nós não temos esse direito. Temos que ser humildes, né? Esquecer os egos exacerbados, né? Então essa lei de amor que Jesus nos traz, essa lei de convivência, é a única capaz de fazer com que haja uma sociedade harmônica, né? E essas leis estão gravadas não apenas no universo, mas em nossa própria consciência, para que cada consciência, no patamar em que está, essas leis possam brotar, para que no conjunto em que nos encontremos nessa sociedade, possamos encontrar o nosso papel e qual a nossa função. Qual a nossa grande missão nesse grande conjunto harmonioso que é a vida em sociedade. O homem, porém, desconhecendo essas leis, pelo próprio desconhecimento de si mesmo, cria para si e para os outros infelicidade, né? Porque nós não temos a coragem de olhar para dentro de nós. Nós não temos a coragem de parar durante o nosso dia, por 5 minutos sequer, para pensar em Deus, em Jesus, e pensar em nós mesmos. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo da minha existência e o que eu estou fazendo na existência dos outros que estão comigo? Eu sou luz ou não na vida do outro? Eu estou fazendo bem, eu estou fazendo com que meu irmão consiga caminhar bem, feliz, ou eu estou causando a infelicidade na vida do meu irmão? Né? É isso que a gente tem que sempre parar para pensar. Sempre. E só nos colocando no lugar do outro que a gente pode fazer isso, né? Mas e por moral, o que nós entendemos? E vamos à questão 629 do Livro dos Espíritos. Como se pode definir a moral? O que é a moral? A moral, segundo os livros dos Espíritos, é a regra de bem viver, isto é, de discernir o bem do mal. É o ser humano. Nós procedemos bem quando o que fazemos é pelo bem de todos. A moral é a observância da lei de Deus. Então, quando você pensar em algo que te aproxima de Deus, você com certeza está no caminho certo, né? Mas se você pensar em algo ou fizer algo que te afasta de Deus, então você está no caminho errado. Então nós já temos condições para discernir entre o bem e o mal. E isso que a gente tem que começar a pensar. Podemos fazer a nossa escolha. Mas os Espíritos vêm dizer que existe uma moral que transcende os tempos, as épocas, uma moral que sempre existiu,
eterna, imutável, que zela por toda a harmonia do universo. E o grande objetivo de todas as sociedades é ir aos poucos, aproximando suas leis, os valores a esses valores transcendentes. Os valores humanos vão mudando de acordo com o amadurecimento. O bem e o mal, segundo o Espiritismo, não são relativos. O que é relativo é a capacidade de seguir a moral e as leis divinas. Aprendemos que bem é tudo que nos aproxima das leis divinas, de Deus, e mal é tudo que nos afasta. O que vai mudando em nossas vidas é o quanto que cada um de nós é capaz de discernir entre o bem e o mal, e o quanto já nos harmonizamos com a lei moral. Essa é a verdade, o grande rumo de nossa evolução. Primeiro o progresso intelectual, depois o progresso moral, e vamos aos poucos colocando em nossas vidas os ensinamentos de Jesus. Essa é a grande jornada, mas muitos de nós esqueceram elas, né? Na questão 624 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se essas leis morais estão gravadas na criatura humana, por que é que precisaram vir mestres para trazê-las? Não é? A sementinha está lá, por que ela não desabrochou ainda? Porque as esquecemos ou voltamos as costas para Deus e focamos apenas no presente. E aqui eles citam como exemplo, porque nós fizemos uma escolha, né? É uma questão de escolha. Então eles colocam como a representação do simbolismo de Adão e Eva. Alô? Que volta as costas para Deus, né? Quando Eva come a fruta, a maçã, né? Naquele momento é um simbolismo. Como se fosse assim: eu conheço as leis, eu sei das leis, mas eu não as quero. A partir de agora eu vou seguir por mim. Eu vou fazer as leis. Agirei como Deus, né? É o simbolismo da Eva comer a maçã. Então é uma simbologia, mas que diz muito, né? Mostra muito como nós procedemos em relação a Deus. Nós viramos as costas para os ensinamentos de Deus e queremos ser felizes, né? A gente não quer seguir as regras, as leis, mas queremos ser felizes. E aí sofremos demasiadamente, nos perdemos na nossa caminhada, né? Tudo dá errado na nossa vida e você só se lamenta, você espera só que vem, você reza, pede a Deus, faz promessas, mas e aí? E você? Não faz nada? Né? Como que é isso? É só Deus que vai te dar, venha, e você não tem que fazer nada, você continua sendo egoísta, maldoso, invejoso e quer que Deus dê as coisas para você. Será que é assim? Será que esse Deus maravilhoso, perfeito, que tanto nos ama, vai agir dessa forma conosco? Mesmo a gente agindo errado, Ele vai passar a mão na nossa cabeça? Eu não acredito nisso, né? E aí vem Jesus, né? Jesus vem nos trazer o Evangelho, que em todas as suas passagens falam da verdadeira vida, de como proceder para sermos felizes. E o Evangelho nos mostra o caminho. E no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus já fala: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. E que lei será que Jesus estava falando? Se nós voltarmos um pouco no tempo, milhares de anos, eu diria, Moisés trouxe as primeiras leis, né? Inspirado por Deus, trouxe as primeiras 10 leis. Se você observar, elas permanecem até hoje. Jesus não as mudou, apenas Ele trouxe esclarecimentos sobre elas, trouxe de uma forma mais clara de como nós temos que proceder para sermos felizes. Ele nos trouxe, Ele veio ensinar o amor, o perdão, a humildade, em todos os momentos da sua passagem por este plano. Ele vivenciou as leis morais, Ele exemplificou como devemos proceder. Só que nós ainda relutamos em aceitá-las. Ainda achamos que Jesus veio, Ele passou por tudo isso para nos salvar. Tá, e aí? Quer dizer que Ele morreu lá na cruz para nos salvar e nós não vamos fazer nada para melhorar? Continuamos sendo as mesmas pessoas horrorosas? Será que é esse o ensinamento do Mestre? Não é, gente. Nós precisamos começar a entender as mensagens de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo explica muito bem: sede perfeito, sede humilde, sede misericordiosos, fazei o bem, estendei a mão ao próximo, não julgueis. Puxa a vida para tudo lá os ensinamentos. São as leis morais, as leis de Deus, que o dia que nós conseguirmos vivenciá-las, com certeza seremos felizes.
enquanto continuarmos achando que nós podemos fazer o que quiser, que a decisão é nossa, tudo bem, nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também nos deu o discernimento para escolher entre o bem e o mal. Não é verdade? A gente tem que começar a mudar a nossa forma de pensar. Começar a olhar para o nosso próximo como um irmão, não como um inimigo. Um irmão que está na caminhada também, que estender a mão a esse irmão para que possamos caminhar juntos. Não é verdade? Então, nós precisamos refletir muito bem nessas leis morais de Jesus. E mais que Jesus veio, como eu disse, ele veio vivenciá-las. Ele ficou entre nós e vivenciou tudo isso. Ele foi humilde em todos os momentos. Ele perdoou aqueles que estavam querendo prejudicá-lo. Não é verdade? Estendia a mão aos pobres, aos estropiados. Então, ele ensinou tudo isso, ele, na própria vida dele. Ele é o maior exemplo, aliás, de amor, que não existe outro. Né? E o Espiritismo nos traz essas leis eternas e imutáveis. Leis que nos falam de amor, de perdão, bondade, humildade, caridade. Todas essas leis. O Espiritismo, ele nos abre a mente para muita coisa. Jesus, quando foi, ele disse que ele iria, mas ele mandaria o Consolador prometido. E há 167 anos nós temos os livros da codificação nos auxiliando a entender isso. Através dos livros dos espíritas, nós conseguimos ter esclarecimento das coisas que nós ainda não entendemos, porque ainda não conseguimos avançar tanto quanto deveríamos. Mas tudo bem, vamos chegar lá. Né? O importante é a gente começar e não continuar presos às coisas materiais. Nós queremos tanto ter coisas, cada dia mais coisas. Para quê? Vai ficar tudo aí. E que nós vamos embora. E que possamos voltar melhores do que viemos. Porque a Terra, ela é uma escola. Nós viemos aqui para aprender, não é por acaso que este planeta existe. Né? Nós estamos aqui por uma razão, para aprender e voltar melhores. Então, meus irmãos, pensemos nisso tudo, que possamos refletir sobre essas leis de amor, de perdão, né? Que tanto bem nos fazem e nos conduzem no caminho da vida. E assim, nós vamos caminhando e seguindo a nossa jornada. Espero que todos possam levar essa mensagem pequena de amor, de reflexão, né? Possamos aprender a perdoar, possamos aprender a viver o Evangelho em nossas vidas. Mais do que ler o Evangelho como um livro, que nós possamos vivenciá-lo em nossa vida, né? Colocar Jesus dentro de nós. Verdade? É isso. Jesus sempre nos mostrou, através dos seus ensinamentos, que seu reino começa do menor para o maior, comparando o seu reino com um grãozinho de mostarda. É preciso ter cuidado para mais tarde não
gente tem que saber viver, né? A gente tem que... E para saber viver, não tem como. Nós temos que conectar a Jesus, esse mestre amado, esse irmão tão querido, que está conosco o tempo todo, está ao nosso lado, ele não está distante de nós. Ao longo do tempo, foram colocando Deus, Jesus, tão longe de nós, né? As religiões foram colocando tão distante, a gente se sentia tão pequeno, mas ele está do nosso lado. É só a gente estender a mão, que ele está do nosso lado, né, cara? E como? Né? A gente sente a presença dele, é só querer. Nós já precisamos, meus irmãos, todos os dias, 5 minutos que seja do nosso dia, não é nada 5 minutos, parar num cantinho qualquer e pensar nele. Pensar em Deus, pensar em Jesus. Agradecer por você estar aqui, por tudo que você tem, seja bom ou ruim, tudo tem uma razão de ser. E se você se conectar com Deus, você vai entender o porquê disso. E aí você não sofre tanto. E você consegue, dentro do seu sofrimento, estender a mão para o outro que sofre mais do que você. Sabe? Isso traz entendimento. Mas se a gente não parar para pensar em Jesus, a gente vai continuar sofrendo, perdido, sem encontrar um rumo. Sabe, meus irmãos, o caminho é o mestre. É o mestre que trouxe todas as leis para nos ensinar a sermos felizes. E nós ainda relutamos em virar as costas. Então, vamos para hoje, esta noite, ao voltarmos para os nossos lares, vamos parar para refletir sobre isso. Que possamos nos transformar em melhores, sermos melhores. Vamos escolher o bem. Vamos escolher fazer o bem. Vamos deixar o egoísmo de lado. Deixar o ego de lado. Não vamos nos achar melhor que o outro. Nós não somos, meus irmãos. Estamos todos no mesmo nível. Senão nós não estaríamos aqui nesse planeta. Estaríamos em outro lugar melhor. Não é verdade? Então, que façamos essa reflexão e nos unamos com Jesus. E mais do que nunca, nós precisamos dessa conexão com o Mestre. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito triste, muito difícil, e nós não nos demos conta ainda, né? A mídia nos sobrecarrega de tanta coisa e a gente não para pensar no que realmente está acontecendo. Então é a hora da gente se conectar com Jesus, com Deus, para que possamos passar por esse momento difícil. Mas passar com firmeza, com coragem, sem nos sentirmos sozinhos, tristes, desanimados, não. Se nós estamos aqui neste momento é porque tinha que ser assim. Porque Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. Ainda que pareça que seja tudo um caos, Deus está no comando. Não nos percamos disso nunca, meus irmãos. Espero que todos tenham um bom retorno para casa. Nós vamos começar a segunda parte do nosso trabalho, que é os passes. Peço aos irmãos passistas que se dirijam à sala. Enquanto isso,